Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viva Rituale. E hoje vamos começar uma nova série do nosso podcast. Sono para quê? Vamos falar sobre o sono, algo que por vezes a gente não presta muita atenção, passa batido, e ele é muito importante, tanto para questões de saúde como também de doença. E hoje nós temos aqui com a gente a doutora Gabriela Raimann, ela que é formada em medicina pela Federal do Rio Grande do Sul, fez residência de clínica na Santa Casa de Porto Alegre, também fez endocrinologia e metabolismo, né? Residente, especialista em endocrinologia e metabolismo no IED, né? O Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, e também certificado internacionalmente pelo International Board of Lifestyle Medicine. E nós vamos conversar hoje nessa nova série, né? Sono para quê? Hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo, né? Bem geral, falando da importância do sono, tanto na parte física quanto na parte mental, né? E aí eu trouxe alguns dados que são interessantes, né, Gabriel, para a gente começar a falar. Quando a gente fala de sono, né, por vezes a gente não sabe o impacto que o sono tem. E tem um levantamento interessante da Fiocruz que demonstrou que 72% dos brasileiros sofrem de insônia no Brasil. Outro dado da Associação Brasileira do Sono estima que 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. E esse número ele cresceu de forma muito exponencial nos últimos 5 anos, contando aí quando a gente fala aí, principalmente da pandemia, né? Isso é um dado bem importante. E o sono também é um mercado que está cada vez maior. Movimenta mais de 70 bilhões de dólares todos os anos. As pessoas consumindo medicações ou buscando terapias específicas, né, para tratar o excesso ou a falta de sono. Então hoje nós vamos focar aqui um pouco na nossa conversa sobre a falta do sono. Isso daria outro podcast. Isso daria outro podcast, né? Daria um outro episódio, muita coisa. Então a gente sabe que a privação do sono, né, ela traz diversas alterações metabólicas, físicas e mentais no nosso organismo. E a falta de sono, ela por vezes, ela tem uma correlação bidirecional, né? Ela pode ser sintoma de alguma doença coexistente, ou também ela pode aumentar o risco do indivíduo desenvolver problemas de saúde, físicos, metabólicos, mentais, até mesmo câncer, né? Associado a um sono insuficiente. Então essa relação ela é extremamente importante, muito estudada na literatura científica, né? E a ideia é que hoje a gente discutir um pouco sobre o impacto do sono na parte física e também na parte mental. E aí, mais no final, o que a ciência fala, o que a gente pode fazer para tentar resgatar esse sono, para a gente fazer o que a gente chama de uma boa higiene do sono, né? E, Gabi, falando sobre essa parte, né, do sono, você como endocrinologista, puxando para a parte metabólica, né, o que o sono tem relação com essa parte metabólica? Total, né? Total relação. É engraçado porque isso não se dava tanto valor até poucos anos atrás, né? Sono parecia que era uma outra parte. A própria medicina do sono demorou para entrar como especialidade, né? Como movimento. E hoje, todos os congressos de obesidade, de diabetes, muitas das aulas dos congressos, elas tratam exatamente desse pilar, que também é um pilar da medicina do estilo de vida, né? Que é o sono. Hoje é muito claro, por exemplo, questões da obesidade, que é uma relação muito complexa e multifatorial, que não é só o que se come e o que se gasta, né? Existem questões genéticas, existem questões de set point metabólico no hipotálamo, que registra o maior peso que a pessoa teve na vida e a tendência do cérebro com mecanismos de readaptação de voltar naquele peso. Então, a gente entende que é muito difícil perder peso e mais difícil ainda manter o peso perdido. E isso tudo é porque existe uma cascata gigantesca de hormônios, né, que regulam o metabolismo, regulam a fome e regulam a saciedade. E aí é onde que entra o sono? Porque é exatamente durante o sono que a gente repara esses hormônios, né? Aí eu estou falando assim, começamos falando do cortisol,
né? Que é um hormônio totalmente ligado ao estresse, mas também ao despertar, né? As questões de imunidade, as questões de glicose. E aí a gente entra também na parte dos hormônios de fome e saciedade, grelina e leptina, né? Hoje tem estudos muito claros do impacto da privação de sono na nossa fome, na nossa sociedade, na nossa saciedade, né? Por exemplo, assim, tem um estudo que mostra que pegaram 12 jovens saudáveis e colocaram eles de forma proposital a restringir um sono 4 horas por noite por 2 semanas. E foi visto que esses jovens, no dia seguinte, consumiam 310 calorias a mais, né, de alimentos hiperpalatáveis. Não era de salada, né? Exato. Era de coisas que dava vontade de comer, né? Que induziam aquele centro de recompensa, né? E o mais interessante foi que nessas 2 semanas de restrição de sono foi suficiente para esses jovens ganharem meio quilo. E visto em exame de imagem que esse meio quilo era gordura visceral, que era aquela gordura justamente mais inflamatória, que tem maior risco cardiovascular, né? Então, acho que é nessa linha que o sono entra impactando a parte metabólica, né? Tem outro ponto interessante, que é a questão do cortisol, né? Quando a gente está com níveis elevados de cortisol por estresse crônico ou por outras condições, e aí é outra parte, né? O cortisol acaba impactando em qual sentido? Cortisol alto no sangue induz a uma perda da sensibilidade da insulina. Então, a gente começa a entrar em estados semelhantes à resistência à insulina. É como se essa insulina tivesse que ter muito mais trabalho para conseguir funcionar. E o cortisol, ao mesmo tempo, aumenta a oferta de glicose na célula, né? Então, a gente fica em estados de, entre aspas, hiperglicemia, né? Uma tendência de uma glicose mais alta. Então, indivíduos, por exemplo, que têm diabetes ou que têm essa predisposição, eles vão e dormem mal ou não dormem, ou têm um sono interrompido por N fatores, eles vão ter um pior controle glicêmico. Sim. Até para completar isso que você falou sobre essa questão do estudo do sono, né? Sobre a questão do consumo de calorias. Tem um outro estudo que viu o oposto. Um estudo que foi publicado em 2022 no JAMA, que mostrou que pessoas que passavam a dormir 90 minutos a mais, elas reduziam o consumo de calorias no dia em torno de 270 calorias. Então, ou seja, um estudo complementando o outro. O famoso dormir emagrece. Dormir emagrece, exato. Sim. Por quê? Porque controla os níveis, né, dos hormônios de saciedade e de fome, né? Grelina, leptina, né? Sem falar também que regula os níveis ali de cortisol, que é extremamente importante. Aí entra a questão de estresse também, né? Sim. Porque, assim, uma pessoa que não dorme, ela tende a ter um estresse maior. E um humor mais lábil, né? Isso. E aí entra a questão do comer emocional, né? O comer, você tem fome de quê? Né? Porque muitas vezes a gente está buscando sair daquela exaustão na comida no dia seguinte. Às vezes é por uma busca de energia mesmo, mas às vezes é por um componente de estresse excessivo de uma noite ruim. Então, as coisas vão se somando e é óbvio que isso vai ter impacto na nossa saúde metabólica, né? No nosso peso, no nosso consumo calórico. E mais, né? Às vezes a gente deixa de treinar, por exemplo, no dia seguinte porque não teve uma boa noite de sono. Então, a gente tende a ter... Tem estudo também sobre isso que mostra que a pessoa tende a ficar mais sentada naquele dia que ela dormiu mal. Ela tá mais cansada, ela não acorda. Tem que ter muito mais disciplina para ir para um treino, para fazer atividades de movimento natural, né? Então, a gente gasta menos também. Exato, perfeito. O sono ele é um componente extremamente importante porque ele vai regular, né, diversas funções metabólicas, psíquicas, né, e etc. Isso também entra num outro ponto, né, disso que você estava falando, na questão, né, do desejo e vontade, né? E aí a gente entra, se não dorme direito, a gente entra sempre naquele pensamento, né? Chego em casa cansado, no dia de trabalho, e falo, hoje eu mereço. Eu mereço um sorvete, eu mereço uma taça de vinho, eu mereço comer uma pizza, um hambúrguer, né? Isso é o quê? É o seu cérebro exaurido por dopamina. Pedindo uma dopamina barata, aquela dopamina rápida. E aí você tende a buscar esses alimentos mais hiperpalatáveis, mais gordurosos, hipercalóricos, cheios de açúcares, que vão dar aquele pico de glicemia, né? E aí vão liberar a dopamina. Porque o açúcar, a gente sabe que a glicose em grandes quantidades, ela estimula o sistema límbico,
que é o centro de recompensa, né, ali especificamente na região chamada de núcleo accumbente, a liberar mais dopamina. Mas essa dopamina não é sustentável. Então, não, e mais que isso, eu acho que assim, é mais fácil buscar isso, né? sim. É mais fácil e mais rápido. Porque se a gente fosse pensar que estou cansado e estressado, então vou dormir, a gente sabe que o cérebro não funciona assim, né? Se a gente se a gente vive um estresse constante, se a gente está num estado de alarme 24 horas por dia, por N razões, a gente não consegue simplesmente chegar em casa, ficar trabalhando no computador até certo horário e desligar a tela, desligar o celular e achar que vai desligar a luz e vai dormir. A gente sabe que a gente não dorme assim. Então é mais fácil buscar no alimento, no álcool e nessas outras coisas, sim, um refúgio rápido, né? Quando, na verdade, o que a gente teria que ter disciplina era justamente de ter uma atividade de relaxamento, degraus, né? A gente tem que descer degraus para conseguir, de fato, dormir, né? Para conseguir desligar e relaxar. Isso não acontece assim como um interruptor de luz, né? Desliga a tela, desliga a luz, então eu durmo. E isso requer um certo treino também de conseguir criar um ambiente, que daí vai entrar nessa outra parte, né, de higiene do sono, um ambiente que promova relaxamento, de fato, né? Sim. Acho que uma coisa para a gente definir para as pessoas que estão nos ouvindo em casa entender bem. Quando a gente fala de insônia, tempo ideal de sono, de acordo com a ciência, é que as pessoas precisam dormir em média de 6 a 9 horas por noite. Tem estudos que mostram até de 7 a 8 horas por noite. Isso vai ter uma pequena variabilidade dependendo da população que foi estudada. Né? Mas o ideal é você tentar dormir mais que 6, menos que 9 horas, em média. É claro que tem pessoas que precisam de uma quantidade maior de sono, outras precisam de menos. Agora, quando a gente fala de insônia, são as pessoas que dormem menos de 6 horas e acordam cansadas. Né? E, Gabi, quais são os fatores que podem levar a pessoa a desenvolver insônia? Insônia é um sintoma, né? Para começar, não é uma doença. Então, muitas coisas podem gerar insônia, né? A gente pode pensar desde transtornos de humor, né? Ansiedade, depressão, inclusive são causas, acho que as mais comuns, porque entra aquela mente acelerada, ruminativa, que fica pensando muito e chega a hora de dormir, isso atrapalha de fato o sono. Tem questões metabólicas, né, que fazem a pessoa acordar daqui a pouco por uma glicose que está muito alta, por nível tóxico, né, que está urinando, problemas de próstata, né? A mulher na menopausa é uma questão super importante, super comum. É muito, muito comum a mulher não ter só calorão, né? A gente associa muito fogacho, calorão com a menopausa, mas tanto distúrbios de humor quanto distúrbios de sono são muito comuns, às vezes até antes da mulher parar de sangrar, né? E muitas vezes ela passa aquele período sem ter noção de que aquilo é a menopausa, né? E é uma causa importante de insônia, de sono interrompido, principalmente, né? Existem as próprias causas metabólicas, né? Daí a gente vai falar de apneia, né? A apneia do sono pode ser relacionada à parte da obesidade, à parte metabólica, mas também a distúrbios anatômicos, né? Desvio de septo, outras questões, às vezes, de mandíbula, de bruxismo. Tem muitas condições que podem afetar anatomicamente a via aérea e a pessoa nem percebe que ela tem um sono de má qualidade, né? Sim. Isso é muito comum. Na verdade, dentro do consultório da gente que não é da área do sono, eu acho que a gente recebe mais pessoas que não acham que tem problema de sono do que as pessoas que realmente vão atrás disso, né? A apneia é um exemplo clássico, porque as pessoas não... Normalmente quem avisa é quem dorme com a pessoa. Exato. Né? Que a pessoa está roncando, que se assusta porque parou de respirar. A própria pessoa não desperta e não se dá conta, né? E um dos principais pontos é que ela tem muito cansaço e muita sonolência no dia seguinte, né? Acho que esse é o ponto que difere de um sono que é menor, mas que a pessoa está disposta e não tem grandes problemas com isso. Entra também a questão, né, de estresse, pode ser relacionado ao trabalho ou problemas da vida diária. Sim. Né, pessoas que não fazem atividade física. Tem essa questão do estresse que é bem interessante. Quando a gente fala de estresse, a gente acha que é algo ruim, né? Quando a gente fala de estresse como algo ruim, a gente sempre está falando de estresse crônico, né? Estresse que dura muito tempo e que a gente não consegue voltar para aquela zona de equilíbrio, né? E quando isso acontece durante o sono, durante a nossa vida, né?
uma das primeiras coisas que a gente nota que aparece é justamente essa disruptura do sono, né? Estados de exaustão, seja pelo trabalho, burnout, ou seja por exaustão da vida, dos compromissos e tudo, um dos principais pontos que mudam é a gente ficar com esse ciclo do dia e da noite mudado, interrompido, né? Ou a gente arrasta o sono, a gente não sente sono na hora que deveria fisiologicamente, a gente acorda antes da hora, a gente acorda várias vezes à noite, e isso tem relação com os dois hormônios principais ali, né? Daí entra a melatonina e entra cortisol, né? Um outro ponto também, né, como você falou, né, sempre o cortisol ele tem uma base, ele um pilar muito forte, né, nesse processo. Quando a gente fala de insônia, né, é claro que a gente sabe, de acordo com os estudos, dosar cortisol nos pacientes não tem nenhum valor clínico para a tomada de decisão e traçar conduta. Muito pelo contrário. Né? É bom falar isso, porque Sim. eu recebo sempre. As pessoas tendem a achar que é mágico, né? Eu sempre falo isso na palestra de estresse, porque se fosse simples, a gente poderia dosar e ver no sangue e achar que é estresse e pronto. Não precisava mais investigar nada e mandava a pessoa relaxar, pronto. Mas não é assim, né? O cortisol ele é liberado em picos, ele é indicador de uma resposta de estresse, ele é uma resposta de estresse, né? Então ele vai liberar em N condições, inclusive quando a gente está resfriado, gripado, para a gente se recuperar de um organismo que não é nosso, né? E o corpo manifesta, libera cortisol. O cortisol que a gente faz pico de manhã cedo, quando a gente dosa cortisol de manhã, ele é fisiológico, ele é para estar alto de manhã. Então a gente não dosa isso para ver excesso. Quando alguém investiga cortisol de manhã, é para ver falta. E aí é uma condição que não tem nada a ver com isso, que chama insuficiência adrenal e que tem totalmente outras características. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu fico ainda continuando nessa parte falando metabólica, né, é que a falta de sono, ela é um dos fatores que aumenta o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E aí a gente fala de hipertensão arterial, né? É muito comum, às vezes, pacientes que têm uma difícil regulação da pressão, fazem uso de múltiplos medicamentos para reduzir a pressão, e esses pacientes, quando vamos ver, esses pacientes têm algum problema, né, de insônia. E a insônia, né, como você falou muito bem, a questão sintomatológica dela também é multifatorial. Porque, às vezes, esse paciente que tem uma doença cardiovascular ou ele está em risco aumentado ele já tem a adiposidade visceral aumentada, é um paciente com resistência insulínica, é um paciente sedentário, é um paciente estressado. Então, não adianta resolver um problema, sendo que os outros também contribuem para a insônia. Tem que atacar todas as frentes, né, se possível, ao mesmo tempo. É multifatorial. Para gerenciar isso e melhorar a qualidade do sono. Tem muitas medicações, inclusive, né? Que às vezes tu tá tratando uma coisa e tem impacto no sono. Sim, né? Total. Exercício físico, o que se come à noite. Exercício, às vezes, com muita intensidade, principalmente aeróbico, mais perto da hora de dormir. Tem gente que vai ter impacto, sim, né? Sim. E essas pessoas que têm insônia também, elas, dependendo das condições, elas têm um aumento de risco de desenvolver doenças cardíacas, né? Principalmente doença coronariana. E aí elas têm um risco significativo aumentado de ter infarto, de ter um derrame, né? Desenvolver o que a gente chama de doença aterosclerótica, aquele depósito de gordura nos vasos. E principalmente está mais associado ao sono de curta do que de longa duração, né? Na insônia, que é o que a gente está falando aqui. Então, esse é um ponto extremamente importante também para as pessoas terem ideia, terem noção disso, que a falta do sono aumenta o risco de complicações cardiovasculares e aumento, claro, de morte precoce. Alguns estudos estimam que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite tendem a ter entre 3 e 4 anos a menos de vida. É. E sempre que a gente fala em mortalidade dentro da área da saúde, é o desfecho mais duro, né? Sim. Algo que impacta a mortalidade sempre vai ser muito relevante. Porque Exato. É o desfecho principal. A gente não quer que as pessoas morram, né? A gente quer evitar a morte, em última instância, né? Exato. Evitar a morte, mas também que esses anos a mais sejam anos de qualidade de vida. Com qualidade. Não é sobreviver mais, é sobreviver com qualidade. Né? A gente vê muito se falar sobre medicina anti-age, longevidade, etc. Mas a gente tem que pensar na qualidade desses anos adicionais que a gente pode ganhar.
por isso a gente tem que abordar a causa central das coisas. Inclusive, quando a gente está falando de insônia, está muito relacionado aos nossos hábitos de estilo de vida. É uma pequena parcela ali que existem de pacientes com insônia que tem alguma condição genética, uma coisa mais patológica, mais de difícil tratamento. Né? Mas a grande maioria dos casos são pessoas com questões, com problemas relacionados a hábitos de estilo de vida, que levam ela a desenvolver, né, o sintoma da falta de sono, da insônia. Tem uma questão interessante também que eu acho entre estresse e inflamação, né? Porque normalmente a gente ouve falar muito em inflamação, está inflamado, e o próprio estresse a gente associa muito com questões emocionais, né? Mas uma noite de sono mal dormida ou com privação de sono, ela é natural que ela promova a inflamação. Porque durante o sono acontece o reparo do DNA, né? Toda a multiplicação celular, quando se multiplica uma célula errônea e faz essa limpeza, todo o reparo de DNA, toda a questão de limpeza do organismo é feita durante o sono, essa varredura, né? Então, quando a gente dorme mal e tem privação, naturalmente a gente vai estar mais inflamado também. A gente vai estar num maior estresse físico, né? Isso aumenta o cortisol, isso prejudica muito a perda de peso, por exemplo, que é outro fator que antes a gente não falou, metabólico, né? Prejudica a síntese muscular, né? Então, às vezes, o que eu noto muito é muitas pessoas preocupadas em tá sempre mantendo a rotina de treino, tá comendo tudo certo, mas o sono fica em último lugar, que a gente às vezes não dá valor, né? A gente abre mão para poder treinar, comer bem e entregar, trabalhar, fazer tudo o que tem que fazer, e o sono a gente deixa para depois, a gente dorme mais tarde para poder gerenciar tudo isso. E muitas vezes o que a gente está precisando em determinado momento não é o treino especificamente ou a dieta, e sim é dormir. Né? Então, a gente fica, às vezes, a gente promove uma inflamação, uma falta de relaxamento do corpo e tem até risco, às vezes, até de se lesionar no treino ou de estar ali fazendo uma dieta e não ver nenhuma mudança em relação ao corpo. Né? Então, são pontos relevantes, trazer valor para esse pilar que é tão assim, subestimado. Sim, total. Importantíssimo. Né? E também é no sono que a gente repara, né, o nosso sistema imunológico, né, como você trouxe isso muito bem. Isso é extremamente importante. E se a gente não tem esse sono adequado, as nossas defesas do organismo ali estão deficitárias, elas não estão ali no seu ápice. Então, nosso corpo fica muito mais suscetível a infecções, a inflamações, etc. Né? E o que aumenta também o estresse oxidativo, que é um outro ponto que está muito atrelado com a questão do envelhecimento. Né? O cortisol, ele é uma molécula que ele atua diretamente dentro do núcleo da célula. Então, ele pode ativar ou inibir alguns processos de transcrição, né, de síntese proteica e de outros elementos importantes para a célula. Um deles são as enzimas. Enzimas são compostos também de proteínas, etc. E aí tem uma enzima muito importante para o processo de envelhecimento chamada de telomerase. Quando a gente não dorme direito, os níveis de cortisol estão altos, isso acaba inibindo a produção dessas enzimas chamadas de telomerase, elas que preservam o tamanho do nosso cromossomo. E se a gente não dorme bem, a gente acelera esse processo de encurtamento do nosso cromossomo. O cromossomo mais encurtado acelera o processo de envelhecimento, as células têm dificuldade de se multiplicar, de se replicar, e aí aumenta a chance de ocorrer um erro nesse processo de replicação celular, o que aumenta a chance da pessoa desenvolver um câncer. Né? Simplesmente pela falta de sono. E esse encurtamento dos telômeros, hoje em dia, a gente consegue metrificar isso e estimar a idade cronológica com a idade biológica. E às vezes a pessoa tem uma idade biológica de 40 anos, mas o sono dela está muito ruim, o estilo de vida dela é péssimo, ela está com sobrepeso, obesidade, já tem outras doenças metabólicas, aí você vai ver a idade biológica dela de uma pessoa de 60, 70 anos, às vezes. Né? Isso é muito importante. Então, a gente precisa entender o impacto que isso gera na nossa saúde e também na nossa doença. Essa falta, né, de sono. Né? Então, esses são pontos muito importantes. Né?
falamos do risco, né, cardiovascular, falamos das doenças metabólicas, falamos do sistema imunológico, né, como ele se aplica. Falamos um pouco também de menopausa, né? Olha só quanta coisa, né? Agora tem um ponto também, só a parte de transtornos mentais. Né? O sono, a insônia, como a gente falou bem no começo, ela é bidirecional quando a gente fala de saúde mental. Né? O paciente com depressão, ele pode ter como sintoma insônia. Ou a hipersonia, que é o excesso de sono. Uhum. Aquela pessoa que está sempre sem energia e fica sempre deitada na cama, não tem energia para fazer nada, né? Enquanto o indivíduo ansioso, ele tem mais insônia. Uhum. E aquele indivíduo é muito ligado, 220, está sempre com medo, preocupação excessiva, e aí ele não consegue dormir, não consegue desligar. Ele está sempre com medo de um futuro que ainda nem aconteceu. Então, ela pode ser um sintoma de transtornos mentais, de transtornos de humor, né? Como ansiedade, depressão, mas também ela pode aumentar o risco dessas pessoas desenvolverem esses problemas, esses transtornos de humor. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, de prestar atenção no seu sono. Uhum. Esse meu sono está sendo suficiente, eu tenho dificuldade para dormir, eu sinto que durante o dia eu estou mais cansado do que o normal. Presta atenção e procura um especialista. Porque fazer o uso de substâncias para ficar acordado de dia e para dormir de noite, isso vai ter um custo alto. Uhum. Né? E a gente vai ter um episódio para falar só sobre isso, sobre substâncias que interferem no sono. E a gente vai aprofundar mais nisso. Agora, para quem está em casa, nos acompanhando, né, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono? Quem tem insônia, quais são as dicas baseadas na ciência, Gabs, que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo para fazer uma boa higiene do sono? Dani, só para pegar o gancho do que tu falou do transtorno de humor e já falar como a gente pode manejar, eu vejo muito também que tem questões assim, não necessariamente de uma ansiedade patológica, né, ou de uma depressão clássica, mas a gente, né, vivemos uma vida dinâmica de altos e baixos, né? Então tem períodos que a gente tem traços e uma tendência mais ansiosa ou mais deprimida, né? E independente disso ser diagnosticado por um especialista, tratado, essas questões do humor, elas vão impactar, sim, no sono, né? Se a gente está percebendo isso, e isso é muito comum hoje, né? A gente tem ferramentas de manejo de estresse. A gente tem ferramentas de relaxamento para fazer, né? E aí eu começo a falar dessa questão de como melhorar isso trazendo essas ferramentas. Porque quando a gente pensa numa mente que não para de pensar, acelerada, ou numa mente que vê tudo como um copo meio vazio, né? A gente tem que ter algumas técnicas para tentar controlar essa mente, né? E uma delas, a mais potente, são os exercícios, por exemplo, de respiração, né? A respiração sozinha, independente de onde tu aplica a respiração, técnicas e exercícios de respiração é uma das formas mais potentes da gente ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de relaxamento, né? O próprio movimento da inspiração profunda com o diafragma, né? Aquela respiração abdominal, a gente está estimulando o nervo vago, que é o nervo-chave do processo de relaxamento. Então, assim, é uma coisa muito simples e muito potente, de graça, 10 minutos em casa, que é muito tranquilo de fazer, né? Muito eficaz mesmo, né? Então, técnicas de respiração, às vezes terapia, quando a gente está passando por um período desses difícil, porque a gente não precisa ter um diagnóstico de ansiedade para entender que a gente precisa, às vezes, de um exercício, de uma técnica, de um suporte para acalmar a mente, né? Aí pode entrar orações, pode entrar meditação, tem técnicas de mindfulness, né, que te trazem de volta para o momento presente, né? É muito aquilo de perceber e não se identificar necessariamente com a nossa mente, né? É aquele momento, o sono é um momento de desprendimento, é um momento que é para te largar o que não tem controle agora. É momento de relaxar. Posso resolver hoje? Não. Então eu vou dormir.
E aí a gente desliga, né? Mas é muito difícil desligar, porque a gente vem de um ritmo muito acelerado. Então é importante, de novo, fazer aqueles degrauzinhos de relaxamento e que muitas vezes a gente resume isso através da higiene do sono, né? Aí não é só o nosso gerenciamento da nossa mente, mas do nosso ambiente, né? Tu sabe muito bem sobre a questão da luz. A exposição à luz prejudica muito a nossa produção natural de melatonina. A pandemia de gente tomando melatonina também é algo surreal. Por quê? Porque a melatonina que a gente consome não é a mesma melatonina que a gente produz, é um hormônio sintético produzido, né? E qual que é o maior estímulo da produção de melatonina? É o escuro, né? A gente detecta isso pela retina. A falta de luz faz com que a gente comece a produzir melatonina. Seu corpo entende, acabou o dia, está na hora de dormir. Sim, acabou o sol. Né? O sol se põe 6 da tarde e começa a produzir. Mas no momento que a gente fica um monte de luz branca, e é até interessante o espectro das lâmpadas, né? A gente usa muito luz de LED hoje, né? A luz de LED que trocou a incandescente, ela inibe muito mais a melatonina. A luz azul das telas inibe quase 80% da nossa melatonina. Então, como que a gente vai ficar num ambiente, numa casa mega iluminada, no computador, na TV, no celular, desligar e dormir? Né? O corpo não responde imediatamente. Então, é importante essa questão de diminuir os estímulos, diminuir as telas, trocar a lâmpada de teto, luz branca por abajur, por uma que seja um LED amarelo mais baixinho, dimmer às vezes, né? Tem hospitais já que estão fazendo isso. Em UTI mostra uma melhor recuperação dos pacientes, simplesmente por trocar a luz da UTI, né? Para ver o impacto que, né, essa questão do ciclo circadiano, do sono, do cortisol tem no piorar doenças, né? Então, essa questão da luminosidade é importante, e não só à noite, né? É evitar a exposição excessiva à noite, mas se expor à luz do dia de manhã. De manhã ou ao longo do dia. Né? Isso também é super importante. O que mais que tu acha? Perfeito. Uma outra coisa, já pegando esse gancho de luz, né? Como a gente está muito exposto hoje a luzes, o nosso corpo tem dificuldade, né? O nosso cérebro tem dificuldade de entender o ciclo de dia e noite. Então, dicas práticas para diminuir a exposição ao excesso de luz azul. De manhã, as pessoas saem de casa, acordou. Senta perto de uma janela, ou então abre a janela, fica exposto ao sol, à luz do dia. Ah, mas está nublado. Não tem problema. Principalmente nos horários ali entre 6 e 8 e meia da manhã. Pelo menos meia hora, que tem uma intensidade luminosa ali mais ou menos de 10 mil lux, que ajuda a estimular a sua retina a produção de cortisol e a inibir o drive de melatonina, para a gente poder acordar de fato, né? Então, isso é muito importante. Evitar, claro, durante esse tempo, tela. E aí, nesse momento, não use óculos escuros, ou não use algum óculos que tenha bloqueio de luz azul, assim como o meu. Porque a gente quer essa luz azul sendo captada pela retina para reforçar o nosso ciclo circadiano, né, que vem da palavra em latim, circadiano, que significa cerca de um dia, que tem 24 horas no nosso planeta. Então, esse momento de manhã é extremamente importante. Outro, se você trabalha durante muito tempo na frente de um computador, com telas, celular e etc. Eu não uso óculos. Use óculos, mesmo que seja 100 graus, mas com filtro de luz azul. Isso minimiza o impacto, consegue reduzir a absorção ali em torno de 40%, quase 50% mais ou menos, dependendo dos estudos ou do tipo de lente, a inibição da produção de melatonina. Se você trabalha em escritórios, dê preferência a colocar sua mesa, às vezes, virada para a janela, porque assim o seu cérebro ele vai captar o fim do dia, o dia caindo. E isso ele vai entender que o dia está indo embora e que você vai precisar dormir. Porque se você fica o dia inteiro de frente com uma tela, de costas para uma janela, você não sabe que hora do dia é. A não ser que olhe no relógio. Isso acontece com os pacientes internados também. Também. Né? Eles entram até e fazem aquela condição de delírio, né? Exato. Então, um dos tratamentos de delírio é justamente isso. Colocar um relógio na parede, abrir a cortina, deixar a pessoa ver que é dia, deixar ver que é noite, para ela se reorganizar. Tem um estudo interessante, se não me engano, foi feito por suecos,
que fizeram 2 tipos de UTI, né? Pegaram numa UTI normal, os pacientes virados para uma janela, para uma parede de tijolos, e o outro eles simplesmente colocaram os pacientes virados para uma janela, e nessa janela tinha um jardim, que tinha pássaros, etc., e com uma intensidade luminosa menor. Esses pacientes viam o ciclo de dia e noite. Esses pacientes se recuperavam mais rápido e consumiam menos medicações na UTI, comparado aos pacientes que estavam sempre virados para uma parede e aquela luz branca em cima o tempo inteiro. Ou seja, mostrando o papel do ciclo circadiano até no processo de recuperação desses pacientes internados, pacientes graves, né, em UTI. Então, é extremamente importante, porque isso faz parte natural. Tem algumas UTIs que não tem janela. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram num teto de LED que mimetiza o céu. Então, fica passando imagens ali do céu durante o dia inteiro. E aí, quando anoitece, a luz da UTI fica mais baixinha. Muito legal. Então, isso é muito importante para o processo de recuperação desses pacientes. Então, mostrando como é importante a gente ter esse ciclo de dia e noite. Mas, mais uma vez, a gente precisa ter esse contato com a luz do dia, né, para que esse ciclo circadiano se regule da melhor forma possível. E tentar, na hora de dormir, pelo menos 1 hora antes, evitar o uso de tela. TV na parede, mexer no celular ou no tablet, isso acaba também emitindo luz azul e atrapalha. E se você deita na cama para ver televisão, para mexer no celular, para maratonar uma série, você está dando informação para o seu cérebro de estímulo. E aí o que acontece? O seu cérebro, quando você está deitado na cama, não sabe se é para dormir, se é para namorar, se é para ver TV, se é para ler. Então a gente precisa deixar o nosso quarto, a nossa cama, apenas para essas 2 funções extremamente vitais. Sono e sexo. São funções vitais, fisiológicas, necessidades fisiológicas do indivíduo, do ser humano. Então a gente precisa restringir isso. Porque aí quando a gente deita na cama, o nosso cérebro vai entender o que é para ser feito. Né? Outro ponto, né, tem até um estudo interessante, eu falei isso hoje na palestra de sono para os pacientes. Teve um estudo que foi interessante, que pegou um grupo de pessoas e colocou elas para assistir uma TV, uma com imagens da natureza, som de pássaros, até música clássica. E o outro grupo colocou essas pessoas para assistir notícias ruins de tragédia, imagens do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E eles fizeram um PET scan para analisar a função cerebral. E foi muito interessante. Que o grupo que estava vendo essas imagens ruins, muito negativas, de notícias ruins do Holocausto, pessoas sendo torturadas, aumentava a atividade do centro de medo do nosso cérebro, a amígdala. Ela estava hiperativa. Né? E essas pessoas ficavam muito tensas e tinham um pico da atividade simpática, que é o sistema de luta ou fuga. Enquanto as pessoas que estavam vendo imagens da natureza, música clássica, pessoas se abraçando, que tinham ali mostrando afeto, contato entre essas pessoas, coisas boas, a amígdala estava inibida. E aí áreas relacionadas à emoção, como o sistema límbico, estavam hiperativadas. E o drive simpático estava reduzido. Então, se você deita na sua cama de noite antes de dormir e fica vendo aquele monte de notícias, hoje em dia, porque o que dá Ibope nos canais de notícias são notícias ruins. Ninguém quer ver notícia boa. As pessoas querem ver tragédia. E aí você fica vendo aquilo e vai dormir com aquilo na cabeça. Então a gente também precisa se nutrir o nosso cérebro de emoções positivas, né, de coisas boas. Não é negligenciar as coisas ruins que estão acontecendo no mundo, mas tem hora para a gente absorver esse tipo de informação e não é na hora de dormir. Né? Então, isso são pequenas estratégias que a gente pode adotar no nosso dia a dia que vão ajudar a gente nesse processo de sono. Né? Tem a questão da temperatura também. Né? A temperatura do quarto também é muito importante. Né? Os estudos mostram que entre 16 e 24 graus Celsius são temperaturas ideais. Mas eu moro num lugar muito quente, então tem que dormir de ar-condicionado todo dia, ar-condicionado resseca o meu nariz. Isso vai de pessoa para pessoa, né? As pessoas acham que elas têm que buscar o que funciona, né? E às vezes, de fato, o ar-condicionado resseca muito ar, e se você colocar talvez um umidificador do lado da sua cama, melhora, né? Mas é claro, nada disso que a gente está falando aqui é uma regra, Sim. Mas é o que a ciência mostra. São pontos de atenção, né? Porque às vezes parecem estratégias bobas, mas na verdade é o que funciona de fato. Gera muito impacto, né? Gera muito impacto. Tem também outra questão que eu acho importante, que é a questão da alimentação, né? Porque quando a gente faz uma refeição muito tarde, a gente está sinalizando que é hora de fazer digestão e que se a gente come muito carboidrato à noite, a gente está dando para o corpo energia. Então a gente vai fazer alguma coisa, a gente não vai dormir, né? Fisiologicamente.
Então, até isso impacta, né? Aqui no Rituale a refeição é 6 horas, né? A janta é mais cedo. Estrategicamente também pensando nesse tempo de digestão, desse jejum para o corpo poder realmente entrar num estado de relaxamento para dormir, né? Quando a gente faz uma refeição com muito carboidrato, a gente está sinalizando outra coisa. Então, é importante daqui a pouco, se a gente vê que a gente atrasa muito sono, que a gente dorme muito tarde, começa a sentir sono muito tarde, uma das estratégias é puxar o jantar para um pouco mais cedo e fazer uma refeição mais leve, né? Com menos carboidrato, daqui a pouco mais vegetais, mais proteína, mais fibra, né? É uma estratégia que é factível, né? E funciona. E funciona, muito bom, perfeito. É importantíssimo isso, nessa regulação da alimentação, né? Até porque a gente sabe que existe o eixo gut-brain. Sim. O eixo intestino-cérebro, que é muito estudado hoje na literatura. E ter uma alimentação mais saudável, mais ricas em fibras, beber água, diminuir o consumo de produtos industrializados, ultraprocessados, reduzir o açúcar e o consumo de proteína de origem animal, isso tende a fazer que o indivíduo tenha uma microbiota mais diversificada. E, consequentemente, uma microbiota mais diversificada, a gente sabe que mais de 70% dos neurohormônios, serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina, tem 400 vezes mais melatonina no intestino do que no nosso cérebro. Tudo isso estimula, né, a produção de neurohormônios importantes para o funcionamento do nosso cérebro. Então, ter um intestino saudável faz com que o seu sono seja mais saudável. Está tudo interligado. Está tudo interligado. O nosso corpo, as pessoas que querem buscar muito uma pílula mágica, né, uma coisa que resolva todos os problemas, não existe. Existem atitudes mágicas, podemos dizer assim, que você faz no seu dia a dia que vai te trazer mais saúde. E, consequentemente, esses hábitos mais saudáveis repetitivos, fazendo maior parte da sua rotina na semana, vão trazer mais saúde para você. Então, não é sobre restrição, é sobre o que você pode fazer, pode incluir no seu dia a dia, né, como alimentação, exercício, etc. O exercício também, de manhã, ele ajuda a regular os níveis de cortisol e, consequentemente, a gente acaba gastando mais energia e chega à noite a gente está mais cansado e está mais com sono e aí vai dormir bem. Mas melhor fazer exercício, às vezes, no final do dia do que não fazer. Exato. É melhor do que Exatamente. Perfeito. Melhor fazer do que não fazer, né? O feito é melhor do que o não feito. Esse é um ponto extremamente importante. Né? Até porque a gente vive numa sociedade em que a oferta de calorias é gigantesca. Então você acaba consumindo mais calorias e não gasta ela. O que acontece? Chega de noite, você está cheio de energia. E aí você não tem sono. Agora, se você faz atividade física, dá aquele pico de adrenalina, de cortisol, quando chega à noite, o seu corpo vai estar mais preparado ali para dormir, né? Para descansar. Mas o quê? O café, né? O café é um ponto complexo. Café, qualquer estimulante, né? A gente sabe que a cafeína, ela tem um papel... Sempre dá uma... Sempre dá uma discussão, né? Quando a gente vai olhar na literatura científica, ele tem seus pós e contras, né? E como a gente vive numa sociedade do desempenho, e eu não durmo bem, o que me mantém acordado durante o dia é o café. E aí a gente toma 10, 12, 13, 15 cafezinhos durante o dia, além de energéticos, o energético só tem um nome, porque, na verdade, eles não dão energia nenhuma. Porque a cafeína, que está presente não só no café, mas ela foi descoberta primariamente no café, também está presente no chá verde, tem no chocolate, por aí. Chimarrão. Né? A cafeína, que é o papel dela no cérebro? Ela bloqueia o receptor de adenosina, que é uma molécula que vem através do metabolismo de carboidratos e lipídios. Né? A adenosina ela vem de uma molécula energética chamada de ATP, adenosina trifosfato. E qualquer função orgânica, metabólica do nosso corpo precisa desse ATP. E ele vai sendo quebrado. A adenosina trifosfato vai virar difosfato, monofosfato, até sobrar adenosina. Essa adenosina ela vai se acumulando durante o dia, se liga a receptores do nosso cérebro e informa que nós estamos ficando cansados. E aí estimula a liberação de melatonina e inibe a liberação de cortisol. Só que se a gente toma café, a gente bloqueia esse receptor de adenosina e está dizendo para o nosso corpo, para o nosso cérebro, não, você não está cansado, está tudo certo. E continua. É a mesma coisa, eu gosto de usar a analogia de você estar com um carro com tanque cheio e dirige lá 300, 400 quilômetros. De repente começa a pitar uma luz no painel dizendo, você está na reserva, precisa abastecer. Em vez de você parar no posto para abastecer, você vai lá e ignora, bota uma fita preta ali no painel e continua dirigindo.
É a mesma coisa quando você está cansado e toma café. O seu corpo está dizendo que você está cansado, que o seu sono não foi suficiente, que você está precisando tirar um cochilo. E aí você faz o quê? Toma café, toma Red Bull, toma os super coffees da vida por aí. E aí gera esse excesso de excitação. Quando chega a noite, você não consegue dormir. Então, café é complexo, né? Eu acho que um ponto importante de falar, e que a gente vê muito aqui, não é nem só o não consegue dormir, porque a maioria que defende o consumo meio que sem nenhuma restrição, é justamente, não, mas isso não impacta no meu sono. Né? Não, eu durmo bem, eu tomo até 6 xícaras por dia, de noite eu tomo e eu durmo tranquilamente. E o ponto é que muitas vezes a gente acaba dormindo na exaustão mesmo, assim, né, fisicamente exausto. Mas quando a gente avalia, fala de sono, né, de um bom sono, a gente não fala só de pegar no sono rápido e nem só de dormir tantas horas. A gente fala da qualidade desse sono, né? Um dos exames que avalia isso é a polissonografia, que tu vai ver os estágios de sono, dos 4 estágios do sono REM, enfim, sono profundo. E quando a gente usa substâncias, seja álcool, seja café, por mais que a gente não tenha consciência disso, a gente está atrapalhando a arquitetura do sono. Sim. Né? Então, a qualidade do sono, comprovadamente, café depois do almoço, já é suficiente para alterar. Né? Mesmo sendo metabolizadores lentos, rápidos, enfim, vai impactar depois das 3 da tarde, vai impactar no sono. Então a gente precisa ter esse consumo consciente, né, e não exagerar. Também o café na primeira hora da manhã atrapalha o pico de cortisol. Então acordar de manhã e já ir logo para um café atrapalha. Então o ideal é ali um cafezinho no meio da manhã e um cafezinho no máximo depois do almoço, no máximo de 2 horas da tarde. Até porque a cafeína tem uma meia-vida, ou seja, o tempo de ação dela no organismo varia de 4 até 7 horas. Então, se você tomar um café muito tarde, ela vai impactar sim lá para frente. Bom, para a gente concluir, vamos pontuar então o que as pessoas podem fazer de higiene do sono. De preferência, atividade física pela manhã, se possível. Não consumir alimentos muito pesados, né, no final da noite, no final do dia, para não atrapalhar o sono. Evitar o consumo excessivo de tela. Se for utilizar bloqueadores, né, de luz azul, evitar a tela 1 hora antes de dormir. Né? Tomar banho de sol de manhã, no máximo 30 minutos, entre 6 e 8, se expor à luz, que é importante. Temperatura, deixar uma temperatura mais confortável possível no quarto. E a temperatura até do corpo, né? Tem indicação, às vezes, de fazer banhos quentes, né? Quando está num lugar muito frio, no inverno, usar meias, né? Aquecer as extremidades, touca, chá, banho quente, todas essas coisas. E aí depois seguir de um quarto onde tem um ambiente resfriado, né? Que seja agradável ali nessa temperatura que tu falou antes. Isso é uma coisa que ajuda também. Fazer o nosso templo do sono. E exercícios e atividades que promovam relaxamento. Né? Respirar. Respirar. Porque a respiração, quando você controla a respiração, você dá informação para o nosso centro de comando, o nosso cérebro, né, que é o hipotálamo. E se você está controlando a respiração, ele entende o seguinte: está tudo bem. E aí ele manda uma sinapse inibitória na amígdala e fala para a amígdala: ó, segura aí, fica calminha aí que tá tudo certo, eu tô respirando devagar. E aí isso aumenta o drive parasimpático. Né? Lento e profundamente. Lento e profundo. Isso melhora a oxigenação do sangue, isso manda um estímulo inibitório para a amígdala e diz para o seu corpo, para o seu cérebro que está tudo bem. E isso fortalece o aumento do parasimpático, que vai te ajudar a induzir o sono. Então respirar pode ser ótimo. Não só também antes de dormir, né? Mas se você está passando por algum período, algum momento em que... Eu sempre falo isso para os pacientes. Se durante o dia você se pega em algum momento trabalhando, fazendo alguma coisa e você dá aquela inspirada profunda, esse tipo de inspiração profunda é um reflexo em que o hipotálamo percebeu que a saturação de oxigênio do seu sangue está baixa, então ele envia uma sinapse excitatória para o centro respiratório para você fazer uma inspiração profunda para aumentar a oxigenação do cérebro. Porque quando a gente está estressado, a respiração fica curtinha. E aí a gente não oxigena bem o sangue. E aí, de repente, a gente tem
essa descarga para... É quase um pedido de socorro. É um pedido de socorro do corpo. Então, quando você prestar atenção em que você está dando essa respirada profunda, para e respira de fato, para você reoxigenar o seu cérebro. E aí você vai inibindo o centro da amígdala para poder respirar melhor e diminuir o estresse e, consequentemente, isso vai impactar no seu sono. Então, a técnica respiratória é fundamental, né, nesse processo. Mas lembrando as pessoas, mais uma vez, isso não é uma pílula mágica. Depende de uma prática constante. Dia a dia, respirando, fazendo essas práticas, colocando tudo isso em prática, aos poucos, você vai melhorando a qualidade do seu sono. E tendo um sono melhor, um sono mais duradouro, um sono mais reparador, a sua saúde agradece. E é importante, acho que, procurar um especialista de sono também, quando essas questões, quando a gente resolve aqui e ali, não tá bem ainda esclarecido a causa, às vezes faz sentido procurar um especialista, fazer uma investigação mais profunda, porque às vezes tem outras condições também mais complexas envolvidas e merece o devido tratamento, né? Perfeito. Merece totalmente atenção. Bom, pessoal, então, para você que chegou até o final aqui, agradeço a sua presença, agradeço aqui você estar ouvindo aqui a gente. Para saber mais sobre os novos episódios que virão dessa série sobre o sono, ative o sininho de notificação, siga o nosso canal e, se esse conteúdo for relevante para você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa saber um pouco mais sobre o sono. E dentro das próximas semanas nós vamos trazer mais discussões sobre a importância do sono na nossa série Sono Pra Quê? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.